Seja bem-vindo ao seminário Sistemas Cognitivos Artificiais aplicados ao ensino e à aprendizagem. Nesse seminário eu vou passar por 5 tópicos, muito rapidamente, que são interdisciplinaridade, fundamental para o entendimento desse campo científico, a questão do que é cognição, o que é metacognição, o que é interação homem-máquina de forma simbiótica, o que são sistemas cognitivos artificiais e como eles são aplicados ao ensino e à aprendizagem. É importante, nesse início desse seminário, dizer que é um seminário que lida com conceitos interdisciplinares, ou seja, vários campos científicos são utilizados e cruzados para a compreensão desse novo campo, e entre eles nós temos, lógico, a educação, a ciência da computação, a neurociência, a engenharia, a psicologia cognitiva. Isso é muito importante porque esses campos, atuando em conjunto, podem e estão fazendo uma revolução no ensino através de computadores. A interdisciplinaridade, ela é uma palavra muito em moda hoje. Todos praticamente dentro do ensino concordam que a forma de se realizar pesquisas e ensino de forma interdisciplinar, elas proporcionam soluções para sistemas ou problemas complexos. Então, portanto, nós vivemos numa sociedade onde vários problemas são oriundos da complexidade. Então, portanto, é necessário que nós tenhamos umas resoluções também complexas. Não é necessário uma pergunta ou uma resposta simples. Então, hoje nós temos muito questões complexas que envolvem, por exemplo, a questão do meio ambiente, a questão financeira, econômica, que às vezes a gente vê muita gente dando respostas simples para problemas complexos. E é necessário que, para que se resolvam essas questões, é necessário que nós tenhamos um método interdisciplinar. No caso dos sistemas cognitivos artificiais, esse new branch, esse novo campo científico, ele só se dá se forem interligadas às áreas da educação, das ciências da computação, da engenharia, da neurociência, da psicologia cognitiva e também da educação. Então é muito importante que nós tenhamos essa visão, porque nem todos têm uma formação interdisciplinar. Aliás, não se nasce interdisciplinar. A gente, na verdade, é dotado ou instrumentalizado através do ensino que a gente tem que aprender as disciplinas, um campo de ação onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos pesquisar. E a interdisciplinaridade, para ela se tornar de forma efetiva, é necessário que nós possamos compreender os outros campos de ensino e de pesquisa. Isso tem que ter uma humildade muito grande em perceber que os outros campos da ciência são tão importantes quanto o seu. Isso é extremamente importante. Há muitos métodos, há muitas discussões, mas no meu entender o principal é a humildade do pesquisador entender que um campo correlacionado à sua pesquisa é tão importante quanto o dele. Não é complementar, não é um penduricalho, não é uma muleta, não é uma palavra, um buzzword que vai se usar, mas é tão importante para se compreender o fenômeno daquilo que está acontecendo. Essa é a primeira parte desse seminário, da interdisciplinaridade. Então você tem essa disposição, você está com essa vontade de ser um ser interdisciplinar para que possa se fazer a transdisciplinariedade. O que quer dizer? Que a gente consiga encontrar novos métodos, novas maneiras, né, de equacionar problemas que vêm de origem complexa. Esse é o grande desafio nosso e é o grande desafio desse seminário de sistemas cognitivos artificiais para o ensino e aprendizagem. O primeiro lugar, eu acho que é muito importante aqui dizer, é que nós estamos falando de sistemas cognitivos artificiais. Cognitivos. É uma palavra em moda, uma palavra hoje também virou um buzzword, quer dizer, uma palavra que está em quase todo lugar, até nome de bala ela deve estar se tornando,
né? Então, e isso é muito importante. A gente precisa ter os conceitos desses termos, porque talvez eu esteja falando de cognição aqui e você está entendendo que cognição é uma outra coisa porque você já tem um certo tipo de compreensão sobre esse termo. Então eu vou lhe dizer do que eu estou falando de cognição para entender onde nós vamos entrar em sistemas cognitivos artificiais. É muito importante que você saiba do que eu estou falando, da que parte eu estou falando de cognição. É difícil encontrar a definição estrito sensu para o que é cognição. Alguns dicionários afirmam o processo, que é um processo mental ou faculdade de conhecer, incluindo aspectos como consciência, percepção, raciocínio e julgamento. O que passa a ser conhecido como através da percepção, raciocínio, intuição e conhecimento. Então aí é necessário entender que temos outros termos que são tão assim também palavras buzzword, percepção, raciocínio, o que é intuição. Então nós temos um conceito de cognição, né, que parece que ele é fundado, parece não, ele é fundado em outros conceitos que também são bastante discutíveis. Vou dizer um aqui, consciência, né? Vocês sempre têm um termo assim, a pessoa tem que tomar consciência disso e aquilo. O que é esse lugar da consciência? Na verdade, nós estamos aqui falando que a cognição, no meu entendimento, é porque ela se relaciona com ações cognitivas complexas. Então, vamos assim dizer, eu tenho condições de executar uma determinada tarefa? Tenho. Então eu estou com as minhas plenas condições cognitivas funcionando plenamente. Então quer dizer, é através da minha ação que eu posso perceber se minhas funções cognitivas estão funcionando. Isso tem um termo chamado funções cognitivas, existem testes para isso. Então não tem a ver com inteligência. Inteligência é como eu vou executar aquela tarefa. Que forma eu vou executar? Tem gente que executa de uma melhor forma, mais eficaz, com mais eficiência. Então é esse lugar. Como que eu meço cognição? Eu meço através das funções cognitivas. O que é isso? É quando as pessoas executam tarefas. Então, se você tem condições de fazer um jantar, você tem uma boa função cognitiva para aquilo que você está executando. Se você consegue chegar no seu trabalho, executar suas tarefas do dia a dia, se comunicar com as pessoas, se fazer entender, então você tem suas funções cognitivas plenas. E quando eu não tenho? Quando eu não consigo executar tarefas, eu esqueço coisas, eu tenho problemas de conexão com mundos ou realidades, isso eu começo a ter um desvirtuamento das minhas funções cognitivas. Então é muito importante que aqui eu trato, em sistemas cognitivos artificiais, a cognição como funções cognitivas, ou seja, ações cognitivas complexas, ou seja, é um conjunto de ações que o ser humano faz no seu dia a dia que diz que ele está cognitivamente ativo ou eles têm dificuldades cognitivas com alguma coisa. Então, portanto, no contexto desse seminário, não é a questão de inteligência, não é a questão de entendimento, não é essa a questão. É a questão de como eu atuo no mundo de uma forma, vamos assim, suave. Se eu tenho minhas funções cognitivas plenas, eu atuo no mundo de uma maneira suave. Eu consigo entender o que o mundo está dizendo para mim e consigo negociar minhas ações com o mundo. É isso que eu chamo de cognição. É muito simplificado, me desculpe, mas é o tempo, mas é isso que eu falo sobre cognição e é como que eu acho que um sistema cognitivo artificial ligado a ensino e a aprendizagem deve funcionar. Ele deve funcionar para lhe auxiliar. É o que a gente vai falar agora sobre metacognição. Eu acho que dei um pouquinho da explanação que é cognição. E professor, mas o senhor já está falando de metacognição, acima da cognição, o que segura todos os fluxos ou as questões das funções cognitivas é isso. Então a teoria da metacognição é uma teoria cognitiva, processo que regula o processo cognitivo, ou é conhecimento do processo cognitivo e do resultado dele. Então a metacognição, eu vou medir
se aquele sistema cognitivo, que no caso é humano, ele está tendo resposta às ações que está tendo aquele aparelho, que no caso nosso é o aparelho mente e cérebro. A metacognição principalmente inclui 3 elementos básicos: conhecimento, experiência e monitoramento, que é a necessidade do indivíduo ajustar as atividades cognitivas atuais. Evidente, nós estamos falando aqui de conhecimento, é um conhecimento que já pertence ao ser humano. É um conhecimento do mundo, que ele vai aprendendo, ele vai se adaptando ao mundo e ele vai aprendendo, mas existe um conhecimento que ele adquiriu desde que ele nasceu. Segundo, essa experiência, quanto tempo ele está no mundo. Quanto tempo ele está no mundo. Lógico, uma pessoa de 18 anos tem uma experiência, em alguns casos, inferior a um ser que está há 50 anos no mundo, que ele já viveu uma série de situações. Isso não é demérito nem para a pessoa de 20 anos, 19 anos, nem mérito para a pessoa de 50. Às vezes nós encontramos pessoas de 50 anos tomando decisões muito erradas e pessoas mais jovens tomando decisões certas, mas depende do ambiente, onde ele está e o contexto. E terceiro, o monitoramento. O ser humano é um sistema, possui um sistema de feedback, de automonitoramento. Ele sabe quando ele cometeu um erro pela ação que o mundo faz nele. Então, quando ele aprendeu, ele fala, aprendi, ele entende. É uma comunicação intrapessoal, vamos assim dizer. Ele se tem consciência daquilo que ele aprendeu. Ele fala, aprendi inglês, aprendi essa fórmula, aprendi como me relacionar com tal pessoa. E esse lugar é muito importante, porque ele vai monitorando as ações dele. Será que um sistema pode fazer isso por você? Será que um sistema pode te ajudar cognitivamente e a você se automonitorar melhor? Essa é a questão que a gente está discutindo nesse seminário. Portanto, alguns estudiosos concluem que a metacognição é a cognição sobre a cognição. Professor, mas o senhor não disse aqui anteriormente no seminário que cognição é um termo buzzword, é um guarda-chuva, todo mundo fala, mas dentro do que eu disse para vocês, você lembra que eu falei para vocês que eu considero cognição através das questões, das funções cognitivas. Então eu vou ver se você está bem das cognições aplicando algum teste para você, da cognição, algum teste com você. Então eu consigo ver a cognição sobre a sua cognição. Então a cognição sobre a cognição. A metacognição é diferente do conceito geral de cognição. A cognição é a maneira como as pessoas usam conhecimento para criar soluções e para a resolução de problemas. É aquilo, como elas atuam no mundo. No entanto, a metacognição é o processo de detecção, controle do conhecimento, a estratégia do indivíduo. Isso aqui é muito importante. Por isso que, não sei se você já fez curso de inglês, existem diversos métodos para a aprendizagem de inglês. E erroneamente as pessoas falam, existe um método certo, os outros são errados. Não é que os outros são errados, cada um está mais adequado ao teu processo metacognitivo. Como que você se dá com o conhecimento, como você se aproxima dele, como você o entende nesse processo. Então, às vezes, é bom você ver vários métodos de aprendizagem de inglês, porque um deles vai entrar vai ficar mais próximo da tua metacognição, daquilo que aquilo vai te responder. Então não é erro, não é que estão errados, é o que está mais próximo de como você se relaciona com a tua estratégia de aprendizagem. Porque todo ser humano tem uma estratégia própria de aprendizagem. Eu tenho a minha estratégia e todo dia fico pensando nela como eu me porto nela. Isso é metacognição. Então isso é uma autopercepção de como você aprende. Qual o melhor? Tem gente que anota, eu sou uma pessoa que anota as minhas coisas. É assim que eu me dou melhor. Tem pessoas que não fazem isso. Tem pessoas que procuram palavras-chave na fala das pessoas ou no livro, ou não anotam livro, ou colocam... Enfim, cada um faz um jeito. Isso não faz a pessoa nem mais inteligente, nem menos inteligente. É como ela se relaciona com aquilo. E isso chama-se metacognição, porque ela vai fazendo e estruturando a melhor forma para ela aprender. Eu uso post-its, então eu estou usando uma ferramenta metacognitiva para eu poder aprender melhor. Eu estou anotando no livro, então eu estou fazendo ferramentas para que eu possa aprender melhor. Para o meu parceiro, até pelo meu irmão gêmeo, vamos supor, se eu tivesse, talvez não seria a melhor solução. Para ele vai ter que encontrar a dele.
né? Então isso é muito importante. Então aqui a gente está falando de metacognição, espero que você tenha entendido essa parte. Nós vamos entrar numa parte agora, a parte mais computacional e filosófica disso tudo que eu vou entrar, que é o sistema cognitivo artificial. Uma relação homem-máquina que nós estamos começando a experimentar. Como assim, professor Walter? Nós temos uma relação com máquinas computacionais desde os anos 40. Como existe uma nova forma de relacionamento? Uma nova forma de relacionamento homem-máquina que surge num pensamento de um pesquisador chamado Licklider, Joseph Carl Robinette Licklider, um estadunidense que foi muito profícuo entre os anos 40, 50, 70, inclusive 80, um dos criadores da internet, como nós conhecemos, porque ele foi chefe da ARPANET, que contratou as pessoas que fizeram os protocolos TCP/IP para a internet. Desculpe se eu estou fazendo uma sopa de letrinhas para quem não é da área da ciência da computação, mas é importante dizer que esse homem, que startou outros grandes projetos, inclusive o primeiro projeto de máquinas ou de sistemas computacionais que se relacionavam com pessoas como a Siri, como Cortana, como a Alexia, ele fez isso em 1960, nessa a instituição americana governamental chamada ARPANET. Então ele é um visionário, ele sempre foi um visionário, mas não só um visionário, ele também foi uma pessoa que colocou a mão na massa, ele fez equipamentos, instrumentos, tecnologias. Em 1960, ele elaborou um texto chamado Man-Computer Symbiosis. E nesse texto ele diz que tudo que eles estavam vendo naquele momento, imagine hoje, quase 50 anos depois, está acontecendo o que ele falou. Não porque ele era algum guru ou que ele veio numa nave espacial, é porque ele, como ele era um pesquisador interdisciplinar, lembra da primeira parte da aula? Ele era uma pessoa, era psicólogo. Naquela época não existia isso, né, da neurociência, mas ele era um neurocientista, ele lidava com memórias de ratos, sistemas auditivos de ratos, então ele fazia intersecções em cérebros de ratos. Então, quer dizer, naquela época, ele era um cara que formado em matemática, conhecia a física, engenharia muito bem, então ele tinha um cabedal, interdisciplinar muito forte. Então o texto dele passa a ser um texto transdisciplinar. Vocês estão entendendo a diferença entre interdisciplinar e transdisciplinar? Ele aprendeu todas as caixinhas, mas ele juntou essas caixinhas e daí surgiu um novo pensamento. Às vezes um novo método, uma nova ação de intersecção com o mundo. E nesse Man-Computer Symbiose, o que ele diz? Olha, até aqui, e isso acontece até hoje, nós estamos lidando com a máquina no sistema Master-Slave. O que é Master-Slave? Eu programo e ela executa. Eu programo e ela executa. E esse é o sistema. Se você ver bem, vamos supor, quando você abre o seu notebook, ou abre o seu computador, ou desbloqueia a sua tela do seu celular, você sempre tem as mesmas coisas. Por que isso? Porque está programado para acontecer aquilo. Agora imagine aqui, querido ou querida, se eu abrir meu celular e eu falar, hoje eu não trabalho. Por quê? Porque ele já entendeu que você trabalhou muito ontem, e que você tem uma carga excessiva de trabalho. Você está deixando de conversar com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você mora, ou você está deixando de ir a alguns lugares para deixar mais saudável mentalmente. Você não vai aceitar isso. Talvez você jogue esse celular no Tietê, aqui em São Paulo, ou em algum lugar, porque você já está acostumado com o que ele vai abrir para você. E você vai sempre abrir o teu browser, ele vai ter que abrir sua conta no Facebook, ele vai abrir. Então, é uma relação que a gente chama de master-slave. Então, o computador, o notebook, as máquinas computacionais, elas vão agir conforme elas estão programadas. Mas o Licklider, lá em 1960, falou, não, essa forma é importante, essa forma nos auxilia a melhorar o nosso trabalho. É o que acontece. Hoje,
acho que ninguém mais cai nessa pegadinha que as tecnologias vieram melhorar a nossa forma de trabalho e dar mais tempo para nós termos lazer. Isso não é verdade, né? Hoje o WhatsApp, ele praticamente é uma bola amarrada na sua perna, que você leva ele para o parque domingo, você leva para não sei o que lá. Você tem que ter muita atitude para não ser agarrado por essa bola de presidiário na perna. Muita atitude é deixar o celular em casa, não atender, enfim. Mas normalmente é isso que está acontecendo. Então, essa função Master Slave faz que nós nos tornemos escravos desse equipamento, porque ele funciona do jeito que a gente quer. Ele fala no texto que se esse equipamento for um parceiro meu, se ele for um colaborador meu, você lembra que eu falei de metacognição? Alguém que me ensine a pensar melhor no meu método de aprender ou de ensinar. O computador faz isso hoje? Não. O que ele faz, ele, por exemplo, vai te gravar, porque você direcionou para ele dar lá no YouTube, te salvar uma aula de uma pessoa que você achou interessante, um paper que você achou interessante, uma anotação, uma palestra. Você vai salvando aquilo, ele não vai te dizendo nada e nem organizando isso para você. Aí você um dia quer preparar uma aula, um dia você quer ensinar alguém, você fala, eu tenho o vídeo tal, eu tenho a aula tal, eu tenho isso tal, eu tenho a tese tal, tenho o paper tal. Você que organiza isso. Então não há ninguém te ajudando, o computador não está te ajudando, ele praticamente é uma segunda memória sua. Ele está te usando a resgatar, recuperar isso que você já tinha guardado pelo nível de relevância que você tem. Agora imagine uma máquina te ajudar nesse lugar. De falar que você esqueceu algo. De falar, já que você está lidando com isso, talvez isso aqui seja importante. Talvez, se ela souber qual é o teu público-alvo, ela vasculhar lá. É esse lugar que ele está falando da relação simbiótica homem-máquina. Eu acho esse lugar bacana. É um lugar que está crescendo bastante. Se você pegar hoje a Siri, a Alexa, você já começa a sentir. Então não há um relacionamento master-slave do computador com a máquina. O que está acontecendo é isso, a máquina conversando com você, como se ela fosse parceira sua, como ela vai querer te ajudar a executar tarefas da melhor forma possível, seja na aprendizagem, no ensino. Isso é muito importante, por isso que eu estou falando de sistemas cognitivos artificiais, no ensino e aprendizagem, mas eles existem na área da saúde, por exemplo. Imagine aqui, e a gente vai falar na área da saúde, quando uma pessoa idosa pode ser ajudada pelo sistema desse, né? Que ela já não tem mais as funções cognitivas, você lembra que eu falei de funções cognitivas? Claras, por causa da idade, demência senil, ou por causa de um AVC, um sequelado num acidente, ou por Alzheimer, ou por Parkinson. Né? Então a gente precisa ter isso claro, que eu estou aqui falando de sistemas cognitivos artificiais, no caso do ensino e aprendizagem, mas existem várias outras áreas que eles estão começando a serem desenvolvidos. A nossa próxima parte, eu vou falar de sistemas cognitivos artificiais para você. Esse New Brain, Scientific New Brain, é um novo lugar do pensamento humano e máquinas computacionais. Elas como nossa parceira em várias atividades humanas. Aqui eu estou falando de ensino e educação, mas como eu disse, na área da saúde. O termo sistemas cognitivos começou a ser usado para descrever sistemas nos quais uma máquina computacional é dotada de um modelo cognitivo embasado em fenômenos mentais humanos que fornece a base para interações entre a máquina e seus usuários humanos. Então, onde está baseada a máquina cognitiva? Na gente, nos nossos modelos mentais, como nós agimos. Então, a máquina, um sistema cognitivo artificial baseado em humanos. Poderíamos fazer um sistema cognitivo artificial baseado em corvos? Sim, poderíamos fazer. No caso, o corvo tem uma certa inteligência, né, uma certa forma de agir no mundo. É uma ave, não sei se vocês sabem, uma das poucas aves que fazem ferramentas, né, para pegar as larvas
Eles fazem gravetos, eles entortam gravetos, é muito interessante. Então poderíamos criar isso, um sistema cognitivo artificial baseado em corvo? Sim, poderíamos, mas no caso aqui é baseado em humanos. A ideia central dessa noção é emular quando duas pessoas interagem, sendo uma interação entre duas entidades cognitivas. Então aqui o primeiro ponto. A máquina ela não é mais um equipamento, ela não é mais só aquele software e hardware, ela passa a ser uma entidade cognitiva. Não é igual a você, calma aí. Não estou falando que a máquina vai se tornar um ser humano, não é isso. Mas ela começa a se tornar uma entidade cognitiva. Vamos pegar uma criança, um recém-nascido. Ele acabou de nascer. Ele tem uma pequena interação. Pequena no sentido da linguagem, né? Porque a interação é muito grande com a mãe, né? No momento que nasce. Mas naquele momento, ele está querendo perceber o mundo e a mãe está querendo perceber a criança. Então, uma interação ali, mas não uma interação igual como eles vão ser quando são adultos. Né? Não é diferente. Então, é esse lugar que a gente tem que colocar o computador. Não olhe o computador, o sistema cognitivo, embarcado nele de forma cognitiva, como sendo um ser humano perfeito. E não há ser humano perfeito. Mas é um ser humano, não é. São fatores, ou são lugares onde aquela máquina vai te ajudar ao quê? A entender algo melhor. Os indivíduos ajustam o que dizem e fazem de acordo com a sua consciência do conhecimento geral de outros indivíduos. Eles usam conhecimento compartilhado e experiências passadas para colocar eventos atuais dentro do contexto. Eles reconhecem e respondem às falhas na compreensão e sensibilidade das pessoas. Os sistemas cognitivos possuem as seguintes características: indicadores fisiológicos de estado cognitivo, modelagem cognitiva, captura automatizada de conhecimento, cognição e aplicações de produtos para sistemas cognitivos. Então, o que é um sistema cognitivo, professor Walter? Um sistema cognitivo refere-se a uma variedade de produtos de software que utilizam modelos computacionais plausíveis e processos cognitivos como base para a interação simétrica, aquilo que eu falei. O ser humano não está mais aqui e o computador aqui, então uma relação assimétrica. Ele está no mesmo nível, então uma relação simétrica, como se ele fosse uma outra entidade cognitiva. Tá? Na relação homem-máquina computacional de forma simbiótica, utilizando aqui a palavra ou termo do Licklider. A intenção é reproduzir mecanismos cognitivos responsáveis pela eficácia de interação humano-humano, que a interação homem-máquina computacional se torna mais como a interação entre um ser humano e um humano, entidade cognitiva. Em suma, um sistema cognitivo consiste em software que ajuda uma máquina a interagir com as pessoas na maneira como as pessoas interagem uma com as outras. Então é isso. Se uma máquina conseguir interagir com você, seja em qualquer campo, em qualquer atividade, né, de forma mínima, mas que você, no fundo, é mais ou menos o teste de Turing. Quem conhece isso pode procurar o teste de Turing. Quando eu não sei se é uma máquina ou um ser humano que está falando comigo. Se ela conseguir fazer isso, de uma certa maneira que você abstraia, vou dar aqui um termo de abstração. Eu sempre uso um filme muito antigo, que é Os Monstros S.A. Você sabe que você vai assistir uma animação. Você sabe que aquilo é um desenho. E você vai no cinema, compra a sua pipoca, você senta ali com a sua família, enfim, com as pessoas que você gosta, e você senta ali naquele cinema, você sabe, você está consciente que é um desenho. Mas daqui 3 minutos depois de estar começando aquilo, você já acha que aquelas pessoas, que aqueles monstrinhos lá existem. Então, quer dizer, há uma abstração de tal modo que você, ao conversar com a máquina, lógico que você sabe que está conversando com a máquina, lógico que isso aqui é uma câmera, lógico que ali atrás está o Daniel e seu computador, mas chega uma hora que eu tenho uma abstração que para mim, tudo bem, porque ela está respondendo conforme um ser humano, não mecanicamente, mas ela está se adaptando a mim, está conseguindo perceber o contexto onde eu estou. Isso é muito importante dizer aqui. As máquinas não são dotadas de contexto. Minha máquina, meu notebook, se eu estiver aqui e agora eu estiver no Japão, daqui 2 dias estiver no Japão, ela vai funcionar da mesma maneira.
Ela não entende, porque você está no Japão, eu vou transformar tudo isso aqui num conteúdo para você atuar aqui no Japão. Não, ela não vai atuar, não, ela vai abrir do mesmo jeito. Mas no futuro, pelo que o Licklider diz, pelo que está vindo de sistemas cognitivos artificiais, é isso que eu estou falando. Ela vai se adaptar ao contexto, a mim e ao contexto. Porque aí ela vai me ajudar o quê? A pensar melhor, metacognitivamente. Nós estamos distantes muito disso? Lógico que nós estamos distantes. É um lugar novo, é um lugar que não tem nem 10 anos de vida, sistemas cognitivos artificiais. Mas é extremamente importante, porque essas máquinas podem nos ajudar no ensino e aprendizagem. Inclusive, eu vou falar uma coisa que é o próximo tópico e último desse seminário, é o seguinte: será que os nossos métodos de ensino e aprendizagem podem ser individualizados, como se tinha lá na Grécia, com os discípulos, que para cada pessoa eu vou agir de uma maneira? Isso é muito importante, porque eu tenho que perceber a pessoa, eu tenho que perceber de onde ela vem, eu tenho que perceber o contexto que ela está, para poder o quê? Interagir com ela da melhor forma dentro daquele espectro. Hoje nós não conseguimos fazer isso. As salas têm que ter 60, 70 alunos. A educação geralmente é de massa, porque ela fica mais barata sendo de massa. Quanto menos gente na sala de aula, mais caro ela fica. Mas o correto seria que cada um tivesse, né, um ensino personalizado dentro dos seus processos metacognitivos. E isso melhoraria bastante. Mas nós não podemos, por uma questão, o quê? Econômica, apenas econômica. Então, as máquinas podem entrar nesse lugar. No quê? No auxílio metacognitivo do ensino e aprendizagem. E conforme isso, ela vai aprendendo com você e ela vai tornando em parceria com você. Espero que você tenha entendido essa questão dos sistemas cognitivos artificiais. E a nossa última parte agora, eu vou falar deles na área, no ensino, na educação, onde eles podem nos ajudar nesse lugar. Na verdade, os sistemas cognitivos artificiais, não sei se vocês perceberam, eu não usei o termo inteligência artificial, né? Isso é muito importante, porque para onde está aí nesse termo, onde eu não quero colocar os sistemas cognitivos artificiais, porque não tem a ver com inteligência, tem a ver com metacognição, é um outro lugar, é suporte personalizado à sua aprendizagem, ou o que você vai ensinar. Então, há essa aplicação de sistemas que se dizem inteligentes, entre aspas, porque o conceito de inteligência também é um conceito muito debatido, tem sido objeto de pesquisa acadêmica há mais de 30 anos. O campo investiga a aprendizagem onde quer que ocorra, seja em salas de aula, ditas tradicionais, ou em locais de trabalho, com o objetivo de apoiar a educação formal e a aprendizagem ao longo da vida. Os sistemas inteligentes, ou sistemas que lidam com essa palavra, são interdisciplinares, como as ciências da aprendizagem, que envolvem as áreas da educação, psicologia, neurociência, linguística, sociologia e antropologia. Juntas promovem o desenvolvimento de ambientes adaptativos de aprendizagem. Então, sistemas adaptativos, eles vão se adaptando. Você entra no sistema, o sistema vai aprendendo com você, você vai aprendendo com o sistema, e daqui a pouco há uma simbiose entre você e aquele sistema. Para o objetivo, lógico, tem um objetivo final, né? Que é aprender ou entender tal situação. E outras ferramentas também flexíveis, inclusive personalizadas, envolventes e eficazes. Nada como uma conversa, uma interação com aquela pessoa que te entende, não é verdade? Ela fica envolvente, né? É isso que a gente gostaria do ensino, que às vezes não é possível com um ensino com 60, 70 pessoas na sala de aula. Esse envolvimento, essa personalização às vezes não é possível. Eu sei que tem muitos professores que estão aqui, eu sei que tentam de todas as maneiras, vários métodos, rodas de conversa, uma série de métodos para poder fazer isso. É uma luta, e isso é muito eficaz, esses métodos são bastante eficazes. Mas se eu tiver um sistema que faça isso individualmente, isso seria um sonho, que não está distante, ele está a caminho. E esses sistemas, eles têm um objetivo, fazer com que as pessoas, né,
com que as formas de conhecimento educacional, psicológico, social, computacionalmente precisas e explícitas sejam frequentemente deixadas implícitas. Então, quer dizer, se eu aprender de uma forma que eu entendo que eu não estou na sala de aula, que eu não vou ter falta, que eu não vou ter prova, e isso passa a ser... Às vezes a gente encontra um sábio, eu procuro essas pessoas, que às vezes você conversa 15, 20 minutos com aquela pessoa e aquela pessoa te passa um conteúdo... É diferente de ser assim, olha, eu vou te falar tal coisa porque nós vamos ter uma prova, você vai ter que estar aqui tal dia, tal. É diferente, mas você aprendeu aquilo, você assimilou. Seria muito interessante que fosse esses sistemas, eles trabalhassem de forma implícita, no dia a dia. Então há uma aprendizagem, uma ajuda na metacognição no dia a dia. Ah, mas como seria então? Não seria as aulas de 40 minutos todos os dias? Não sei, isso é uma outra questão. Eu estou dizendo como é a forma que o cérebro melhor se dá. Mais do que explícito, é de forma implícita. Muito do que a gente aprende é de forma implícita. Né? Eu tive experiências, morei alguns anos, fiz pesquisas na Amazônia. Então, eu tive que ir à floresta. E muitas coisas eu aprendi de forma implícita. Então, em outras palavras, além de ser um mecanismo por trás de muitas tecnologias ditas inteligentes, os sistemas inteligentes dentro da área de educação também é uma ferramenta poderosa, são uma ferramenta poderosa para abrir o que às vezes é chamado de caixa preta do aprendizado, pois ela está nos proporcionando o entendimento mais profundo e mais refinado de como o aprendizado realmente acontece. Então, se um sistema cognitivo artificial ligado na área de ensino e aprendizagem, ele entender o contexto daquele aluno, ele perceber as funções cognitivas daquele aluno, o que ele aprende melhor, o que ele aprende pior. Se ele perceber, tudo perceber também, pessoal, entre aspas, se ele perceber que tal ferramenta está dando para ele, ele não está conseguindo se desempenhar e troca a ferramenta no meio do processo e aquilo melhora, né, a função cognitiva dele, a execução do que ele tem que fazer, eu acharia, mesmo que for uma pequena coisa como apertar um parafuso, um grande avanço para o ensino e educação. Um grande avanço. Porque nós partimos dos sistemas cognitivos artificiais que, apesar de nós pertencermos à mesma raça humana, Homo sapiens, sapiens, nosso processo de linguagem ser o mesmo, nós temos mesmo, os nossos processos cognitivos, eles são às vezes diferentes de como nós aprendemos. Por quê? Porque cada ser humano dá importância a uma determinada situação, uma determinada informação. Eu não tenho a mesma relevância, sistemas de relevância, que talvez o meu colega tenha. Então eu presto atenção mais numa coisa, de um jeito melhor em outra coisa. Então aqui eu quero finalizar, dizer para vocês que também isso não é o santo garral. Também quero dizer que os professores jamais acabarão. Isso eu quero dizer que hoje as máquinas estão indo para um outro patamar da interação homem-máquina, que nos últimos 50, 60 anos foi de master slave. Mas nós necessitamos que essas máquinas venham com toda a capacidade que elas têm, e elas têm muita capacidade no processamento, em mastigar dados, vasculhar dados da forma que nós não temos, nós cansamos. Uma das teorias que o Kasparov perdeu para o supercomputador da IBM no xadrez foi a fadiga. Porque o computador, se ele estiver ligado na tomada, ele não tem fadiga. Ele continua pesquisando os dados. Foi o que aconteceu com o computador da IBM. Ele continuou pesquisando soluções e jogadas. E o Kasparov chega uma hora que tem a fadiga humana. Se ele não parar, se ele não descansar, ele não consegue. Então tem coisas que o computador faz melhor do que a gente, como é vasculhar dados de forma incansável. Nós não fazemos isso. Nós também temos o que o computador não tem, por isso a simbiose, que é heurística. Ele às vezes vasculha bilhões de dados e às vezes em 3 segundos nós conseguimos a solução que ele não conseguiu.
porque nós trabalhamos de outra forma. Essa rede aqui neural trabalha de outra forma. Glória a Deus que nós temos essa diferenciação. Mas se ele faz coisas que nós não conseguimos fazer e nós fazemos coisas que ele não consegue fazer, se a gente está em parceria com ele, talvez nós tenhamos resultados melhores em algumas situações do que hoje. Então, queridos, esse foi o seminário sobre sistemas cognitivos artificiais no ensino e aprendizagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem entrar em contato comigo é muito simples, é walter.lima@unifesp.br, Walter com W, então walter.lima@unifesp.br. Eu terei o maior prazer em responder essas questões, dúvidas e algum erro que eu possa ter falado aqui, porque eu ainda não sou um robô, eu sou um ser humano. Até a próxima.